Não se preocupe com a quantidade de falhas, é uma por vez. Estaremos analisando como esse tipo de anotação de falhas nos ajudará com as seguintes centrais com o protocolo GFE, SEUS e XP95. Bem, você vê aqui uma central VL04 junho, viu uma central junho net, viu uma central Genco e uma central junho. Todas essas centrais trabalham com esses protocolos citados, GFE, SEUS, XP e 95. Então nós vamos nos ater a esses equipamentos e as suas falhas. A pergunta é, por onde começar? A manutenção de alarme de incêndio. Bem, não podemos esquecer que nós devemos analisar todos os dados que a central nos mostra. Veja, nós temos dois equipamentos aqui bem distintos, o mesmo equipamento com duas falhas. O primeiro, ele dá dois endereços, o endereço duplicado. O segundo, ele dá removido. Veja, é o mesmo equipamento, duas informações diferentes. Precisamos sim fazer uma lista de todos os dados colhidos na central. Não importa a quantidade de laço que essa central tenha, 1, 2, 10, não importa. Você precisa avaliar todos esses dados em suas particularidades. Antes de ir ao campo, olhar os equipamentos, antes de ver se tem alimentação, se tem tensão, você precisa realmente analisar os dados que você tem em mão, porque a central vai lhe mostrar, vai lhe dar um norte daquilo que está funcionando, daquilo que não está, daquilo que é verdade ou não. Essa central em particular, você pode estar lá, casa de João, e ser uma programação antiga, e o equipamento não existe. Então você precisa analisar esses dados. Primeiro fazer essa planilha que nós vamos mostrar em seguida, e depois verificar ponto a ponto, equipamento por equipamento. Não esqueça, antes de ir ao campo, a central lhe fornece, anote todos eles. Não deixe passar nenhum, todos são importantes. Até mesmo esses equipamentos que a central realmente está lá o nome e não está no campo, ou está lá e está no campo, mas não está funcionando. Então precisamos analisar todos eles. Nessa planilha você vai realmente fazer as anotações dos equipamentos, independente da quantidade, e você monta uma planilha para verificar as falhas. No caso dessas centrais Juninet, VL04, Júnior, Genco, você tem para cada laço 125 endereços, que o laço pode estar totalmente preenchido com equipamento ou não. Mas veja, você tem aqui uma lista de número, local, o tipo, o valor analógico e se a central lê ou não lê. E aqui do lado você vai ver alguns valores, por exemplo, 45 é pré-alarme, que esse equipamento precisa ser limpo. Nós, enquanto técnico, não temos a capacidade de descartar um equipamento só para olhar para ele. Quem tem essa capacidade é a central. Ela vai enxergar esse equipamento e vai dizer, olha, está em pré-alarme. Aí o valor é 017, ela vai dizer, olha, aqui eu tenho um duplo endereço. Vai olhar para esse equipamento e vai dizer, olha, está inexistente, ele foi removido. Então esses dados precisam, na verdade, ser analisados um a um. E você pode ver tudo isso, não é? Não esqueça que nesses equipamentos, as sirenes, elas começam a partir de 94, as endereçáveis. De 94 a 125 é a numeração das sirenes
endereçáveis nessa central. Então esses dados não devem ser ignorados, porque você pode fazer tudo isso antes de ir até o campo. Antes de fazer qualquer coisa, você pode saber o que você tem com relação à central, aquilo que ela lê, aquilo que ela não lê, e aí sim, em cima desses dados, você vai começar a resolver a questão do problema do laço. E ver, se você tem fogo, ótimo. Se for fogo, maravilha, a central está funcionando. Aí precisa analisar se aquele equipamento, como é que ele está. Aí quando você for lá naquele equipamento 20 que está em fogo, você vai ver o valor dele. Acima de 45, 47, 50 é fogo. Então o que esse equipamento precisa? Ele precisa de limpeza. Então não esqueça, é um passo a cada vez. Bem, alguns cuidados. Verificar em que modo está a central, se está em modo ativo ou modo de instalação. Se preocupar se o laço está em classe A ou anel fechado, o cabo vai e volta, ou se ele está em linha em classe B, que sai da central e não volta do último ponto. Não esquecer de verificar a quantidade de pontos em cada laço, observando todas as informações e devidamente anotadas. Você pode começar a fazer a manutenção laço por laço, ponto a ponto. Se você tem um projeto, maravilha. Se não tem um projeto, use o multímetro e todos os recursos disponíveis. Quando aplicar esses conceitos, não esqueça de comentar se deu certo. Esses são apenas norte que se somará com a sua experiência. Veja, anteriormente eu disse que as sirenes, nesses equipamentos, a sua numeração começa do 94 ao 125. Ou seja, a sirene ela já vem com o número 94. Todos os deep switch zerado significa que a sua numeração é 94. E aí você vai até 125. Mas veja, se você tiver um espaço vazio, você pode colocar qualquer equipamento, um detetor, um acionador manual, um módulo, não tem problema nenhum. Você só não pode esquecer que esse espaço entre 94 a 125, ou seja, 32 endereços, são correspondentes às sirenes endereçáveis. Ou seja, se no seu projeto tiver 32 sirenes, você não pode usar nenhum desses números de 94 a 125 para colocar qualquer equipamento que não seja uma sirene. Então, continue, persista e, por gentileza, se deu certo, comente depois. Muito obrigado. Bem, na próxima edição eu quero mostrar na prática esses conceitos. Porque a teoria ela precisa de andar de mãos dadas com a prática. Uma depende da outra. Por isso que é importante você ler os manuais, saber da normatização do seu estado. Cada estado tem a sua COSIP, não tem ainda nada, uma única regra. Não, cada estado tem o seu. É muito parecido uma com a outra, mas cada um tem o seu. Por exemplo, os acionadores manuais, eles precisam estar a 30 metros entre um e outro. Então, muitas vezes você é questionado quando vai a uma vistoria. Então, você precisa ter esses conhecimentos, não para afrontar as autoridades que vão lá fazer vistoria, mas para lembrar a eles que existe uma norma que diz como é, e o seu projeto ou a sua infraestrutura estão de acordo com aquilo que foi estabelecido por essa norma.
Então, saber, ter conhecimento disso é muito importante. E essa norma está aí para qualquer um baixar no Corpo de Bombeiro aí do seu estado, que é a COSCIP, não é? E como é que você pode me ajudar? Você pode me ajudar sim, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e comentando. Bem, até o próximo